Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica e falo direto dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 29 do Horizonte Agrocast. E antes de mais nada, como de costume, vou saudar o nosso anfitrião. Como está, Pedro Rocha Marques? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme, como estás? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra, estamos chegando perto do episódio 30, né? Um marco para esse nosso projeto inicial. E muito nos encanta. Gostaria de, antes de falar dos apoiadores, comentar que ontem, mais conhecido como 17 de julho, porque como o episódio está sendo gravado hoje, dia 18, tive o prazer de participar do evento da Sincronize da Urufino, que é um apoiador nosso, e foi muito legal, Guilherme. Queria compartilhar com o pessoal várias novidades sobre a questão reprodutiva, inclusive até mesmo a questão do impacto de grandes GMDs na antecipação da ovulação de algumas fêmeas, de fêmeas testadas. Então, elas antecipando antecipando em 6 horas o momento da ovulação, né? Normalmente a gente trabalha de entre 12 a 16 horas, o período ótimo da inseminação. E essas novilhas semi-confinadas, Nelore, né, as zebuínas, importante citar essa característica, com o GMD acima de 800 gramas, elas passaram a antecipar a ovulação e isso diminuiu bastante alguns resultados. Então, isso foi o professor Pietro Barucelli que apresentou esses resultados. Além disso, teve outras palestras, mas esse foi um do dado que eu queria só compartilhar com o pessoal. Depois, nas nossas redes, eu vou detalhar mais. Mas queria agradecer ao Urufino pelo convite e a gente poder participar desse evento aí, que foi muito legal, cerca de 150 veterinários e foi muito bom, tá, Guilherme? Queria deixar registrado isso aí. Então, aproveitar o gancho e convidar todos que sigam a Pecuária PRM e também o Horizonte Agrocast nas redes sociais, especificamente no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Tanto Pecuária PRM quanto o Horizonte Agrocast, basta você digitar lá que você vai encontrar facilmente. Cumprimentar agora a nossa convidada especial de hoje, que é a zootecnista Ana Luísa Velasquez Schultz, que será responsável pelo tema chefe e líder. É a mesma coisa? Algo me diz que não. Onde tem placa tem história, como se diz, né? Então, se tem essa pergunta, é porque provavelmente não seja, mas vamos deixar para depois. Tudo bom, Ana Luísa? Seja bem-vinda ao Horizonte Agrocast. Oi, Guilherme, muito obrigada. Um prazer gigante estar aqui. Meus cumprimentos a toda a equipe, Horizonte Agrocast, a PRM, todas as pessoas que também estão nos bastidores, né? Que lindo projeto. Parabéns pela comunicação no agro. Vamos lá. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Bom, então antes da gente começar, a gente tem aqui que saudar os nossos parceiros, os parceiros do Horizonte Agrocast e da Pecuária PRM, que são Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais.
MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. E antes de continuar, eu quero dizer que quem assiste o Horizonte Agrocast sabe muito bem que o conhecimento é capaz de mudar tudo, e se você quer levar a gestão da sua fazenda para outro nível, fica aqui um convite mais do que especial. Vem aí o curso presencial de atualização em pecuária de corte da Pecuária PRM. O curso começa em agosto, ou seja, falta pouco, né, Pedro? E será ministrado, em Alegrete, com aulas quinzenais, somando mais de 45 horas de puro conteúdo aplicado. Se você quiser saber mais, é só correr no site da Pecuária PRM em pecuariaprm.com.br. E como é que está? Estamos no último lote agora, né, Pedro? Exatamente, Guilherme. Eu queria comentar, a gente começou com o primeiro lote, esgotou, o segundo também esgotou ontem. Então, quem está interessado, corre lá, que essas são as últimas vagas. Depois disso, aí somente ano que vem. Perfeito. Com a repercussão. Oi, desculpe. Com o impacto, com a repercussão e o interesse de todos num curso que está completando 10 anos, né? E a Ana Luísa vai ser a primeira vez que ela vai participar dentro da equipe, é uma das professoras, e sobre um tema que cada vez mais as pessoas nos perguntam, que é gestão de pessoas, liderança, gestão. Então isso é muito... eu creio que vai ser a cereja do bolo do nosso curso, também poder abordar, porque seja no módulo no qual eu ministro sobre gestão operacional, abordo bastante a parte de pessoas, e em cada módulo dos professores também eles falam sobre a parte de gestão. O Ramiro, dando o exemplo da Três Figueiras, ele explora bastante a forma de liderar e gerir a Três Figueiras. Então isso, a Ana podendo dar um enfoque maior nesse tema, eu acredito que vai ser um grande incremento para quem for participar do curso, porque cada vez mais a gente precisa dar mais atenção e também nos treinarmos e exercitarmos para dominar esse tema que é fundamental, que é a gestão de pessoas. Perfeito. Chefe e líder é a mesma coisa? Por favor, Pedro Rocha Marques, explique por que a escolha do tema e por que é a Ana Luísa quem vai responder para a gente nessa 1h30 de podcast aqui pela frente. Por favor. Beleza, Guilherme, beleza. Tá, o tema, como eu comentei um pouco antes, é um tema, vamos dizer, está dentre os trending topics das conversas em sindicato, conversas em eventos técnicos que os produtores nos comentam, preço, clima e gente, né? Eu digo, mas tá difícil conseguir gente e tal. Porém, a gente sabe, andando bastante, aí 6.000 quilômetros por mês, da minha parte, mais 4.500 do Pablo, são 10.500 quilômetros por mês, em diferentes realidades do nosso Rio Grande do Sul e da América do Sul. Então isso faz com que a gente possa ir aprendendo também e vendo sistemas de gestão de pessoas que acabam retendo mais talentos e pessoas, e outros sistemas que não. Então, e a Ana, né? A Ana depois vai falar o currículo dela, mas ela, apesar de uma breve trajetória, ela já desde o início decidiu, e vamos depois conversando com ela sobre isso, trabalhar com esse tema, que é uma lacuna grande, não só no agro, como em qualquer empresa, mas a Ana, ela vem tratando e estudando muito sobre esse tema, por isso que a convidamos para poder falar sobre isso. Então vamos lá, vamos fazer com que o nosso público, os nossos espectadores entendam melhor, conheçam um pouco melhor a nossa convidada. Ana Luísa Velasquez Schultz é filha de produtor rural, zootecnista e técnica em agropecuária pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em produção animal pela URGS, com experiência de 7 anos em sistemas pecuários, e há 4 anos atua no desenvolvimento de pessoas
e liderança no agro. Além disso, é responsável pelo desenvolvimento de líderes do Mais GPG, Gestão da Pecuária Gaúcha. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Horizonte Agrocast, Ana Luísa. E aí eu passo a bola para o Pedro. Hoje eu acho que eu vou ter perguntinhas, viu, Pedro? Vamos... que bom! Acho que hoje eu vou me intrometer um pouquinho aqui. Mas fica à vontade. A casa é sua, meu amigo. Esse tema é para todas as áreas, né? Nesse aí não precisa saber entender de pecuária para saber o que perguntar. Mas vou passar a bola para ti, Pedro. Faça a primeira pergunta e vamos conversar. Beleza. Antes da gente entrar no tema específico, né? Que tenho certeza que não só nós, mas a nossa audiência, ao começar a ouvir esse podcast, vai estar ansiosa para essa resposta e as demais. Mas vamos conhecer mais a Ana, e baseado sobre a perspectiva dela, né? Vamos conhecer melhor a tua trajetória pessoal e profissional e por que este tema de gestão de pessoas te encantou tanto e hoje vem mexendo e abalando as estruturas da pecuária em relação a esse tema. E aí vamos conhecer melhor a Ana. E fica à vontade aí para dar a tua perspectiva sobre a tua trajetória até hoje. E a gente, conforme for entendendo que é necessário contextualizar algum tema mais a fundo, a gente vai tomar a liberdade de poder te perguntar, beleza? Joia. Obrigada, Pedro. Me permitam fazer um comentário, que é uma satisfação muito grande, inclusive a apresentação de estarmos juntos, né, à frente. Eu participando ali junto com o Ramiro, desejar o meu agradecimento ao Ramiro Toledo, sim, toda a equipe da Vetagro, porque há mais ou menos, talvez uns 8, 9 anos atrás, eu estava na turma de inscrição do curso. Olha aí! E aconteceu algumas viagens que eu tive que sair para estágio, e não consegui de fato participar, e aquilo ali sempre ficou, né? Depois das andanças da vida, fui morar em Porto Alegre, vou contar um pouquinho, mas de fato é uma admiração muito grande. E uma honra muito grande poder estar junto e para ver como são as voltas da vida, né? Que legal. Muito legal. A notícia já pairava por Santa Maria. Olha aí. Vamos lá. Bom, contextualizando um pouco, o Guilherme trouxe a questão da movimentação, de toda a minha formação acadêmica. Eu saí para estudar, para entender um pouquinho mais a teoria, como a gente fala, né? Mas eu costumo sempre dizer e levar, porque de fato é o que eu sinto, a minha grande escola é em casa, é no campo. Então eu venho de uma geração familiar que tem propriedade rural no Paraí, na região de São Diogo, e sempre tive essa relação, essa familiaridade, até de uma forma diferente. Eu fui educada onde ir para fora era um ponto assim de final de semana, não tinha aquela frequência tão constante, e ao longo da caminhada eu comecei a ir aprendendo alguns pontos interessantes e por si só cada vez mais me apaixonar pelo que realmente é uma propriedade, é trabalhar a céu aberto, né, Pedro? Então, para contar um pouquinho da minha história, eu sou sediada aqui em Santana do Livramento, do qual passei toda a minha trajetória aqui. Depois eu fui estudar em Santa Maria, entrei em técnico em agropecuária em primeiro lugar, depois gostei, fui entrando na zootecnia, cursei os dois juntos, e sempre tive um olhar bem em especial, assim, que eu precisava, por mais que eu estivesse aprendendo numa grande universidade, eu precisava estar fora. Então, em toda essa caminhada acadêmica, eu sempre tive, desde o primeiro dia, o meu vínculo nos estágios. Então, mais ou menos por 4 anos, eu acabei acompanhando diferentes consultores para poder entender um pouquinho mais o que realmente eram os desafios de campo. Não que a gente não aprende na teoria esse conhecimento, o Guilherme trouxe essa parte, o quão importante é a gente poder entender o que a gente está fazendo, mas a gente precisa contar com todo esse dinamismo, toda essa particularidade que é trabalhar no agronegócio, que está linkado com as necessidades das pessoas em tempo real, né, Pedro? Vocês veem isso todos os dias, né? Certeza, com certeza.
E aí, bom, falaste da tua trajetória de fazer o técnico, estudar a zootecnia, mas na zootecnia a gente não vê muito a parte de ser zootecnia, veterinária ou agronomia. Nas agrárias, a gente imagina, tem uma frase que, vamos dizer, que é um clichê dentro das agrárias, para quem não é, talvez não seja, que é a questão de que se resolve lidar com planta, ou lidar com animal, porque não quer lidar com gente, né? Então, na verdade, só que depois, com o tempo, a gente trabalhando sabe que não tem como não lidar com gente, né? Então, e aí vai aprimorando e tal. Como que, bom, falaste que no estágio, né, fizesse uns estágios durante a graduação para poder ter um contato com a prática, né? E aí vai contando para nós aí, a partir desse momento aí que, os estágios que fizeste e a questão de como foi o modelo mental da Ana Luísa e processando isso até chegar num ponto que, bom, eu quero lidar com esse tema, né? Joia. É muito... Eu tô nessa turma aí que falava que eu queria trabalhar com o animal, queria estar no meio das vacas do que no meio de um monte de pessoas. Eu me incluo nesse time e, de fato, era justamente isso que eu pensava, assim, tanto a forma como a gente vai conhecendo melhor, né, que tipo de trabalho que a gente quer. Sempre tem um universo muito grande. A zootecnia não é diferente também. Então, por vários momentos, e confesso dizer que não foi a minha primeira escolha, mas quando eu comecei a acessar o que realmente eu gostava, eu comecei a ter algumas percepções, entendimentos e até escolhas justamente nessa parte de trabalhar com gente. O que eu acho que é importante pontuar dessa caminhada, Pedro? Quando a gente trabalha assim, passei por mais ou menos uns 4 anos de consultoria, é um tempo muito embrionário, né? Quando a gente vai olhar para a amplitude que tem da caminhada, né? Das pessoas, e comparando com vocês que estão há bastante tempo no mercado também, eu costumo dizer que talvez essa área me escolheu. Eu fui gradativamente migrando, indo para essa parte de ter um cuidado, uma atenção maior, né, nessa questão de pessoas, organizacional, a construção de equipe, o trabalho de liderança, porque de fato é uma dor que a gente vem vendo todos os dias no campo. Eu me lembro que aos 14 anos, talvez 13, o meu livro de cabeceira era do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Depois eu fui ler um livro que era Professores Brilhantes, Alunos Fascinantes. Então, de certa forma, a partir do momento que eu fui ingressando mais nessa parte de pessoas, eu fui lembrando um pouquinho da essência da Ana, que sequer nem pensava, estava até longe do vestibular, mas já era um gosto e uma aptidão. E isso eu converso muito com os jovens, quando a gente vai fazer alguma palestra, alguma fala nas academias, que é uma ânsia muito grande para descobrir o seu propósito, descobrir o que eu sou bom de fazer. E quando a gente começa a cuidar essas particularidades, é tão interessante, porque a gente vai caminhando mais para as áreas que a gente tem esse gosto, né? Eu acredito muito forte que olhar para a parte de pessoas no campo, a gente não precisa e não deve esquecer da pastagem, da mangueira, da dieta, do planejamento sanitário, mas de certa forma é incluir em todo o planejamento, incluir nas discussões, incluir nas conversas um componente que é fundamental, que são as pessoas que lidam com. Então, para trazer um pouquinho, a minha caminhada foi muito natural. Acho que a vida foi me levando assim a esses caminhos, algumas portas foram se abrindo até muito rápido. Eu, alguns anos atrás, eu não ia imaginar que ia ser empresária, empreendedora e trabalhar à frente, né, tendo a minha própria empresa, mas eu vejo que a gente continua seguindo, vai atrás, e eu tive um momento da minha vida que eu escolhi viver isso aí. Foi quando eu comprimi as consultorias de planejamento de negócio e migrei para a parte de trabalhar junto com os produtores rurais, estar ao lado deles, pensando junto em como auxiliar nessa parte do engajamento,
a parte das atividades, das delegações, em todos esses espaços, não, Pedro, porque eu enxergo que eu tenha as respostas para isso, mas porque a gente precisa, e muito, muito pelo contrário, eu sou uma faísca, assim, eu sou uma provocação e para estar nessas conversas e puxar o produtor a pensar, porque às vezes a resposta está até interna na equipe, nas reuniões, simplesmente falta esse momento assim de dar luz e as soluções começam a aparecer dentro da propriedade, né? Então, mais ou menos a minha caminhada ela foi muito forte assim no campo. Eu fiz mestrado lá com o professor Paulo Carvalho, trabalhei com a parte de manejo de pastagem, depois entrei com a parte de emissão do gases de efeito estufa, teve uma mescla bem grande assim das análises, e as pessoas me perguntam às vezes, tá, mas e tu fez psicologia depois? O que de fato te levou, né? Porque, na verdade, até o pessoal de campo mexe, tá, lá chegou a psicóloga. Eu digo, não sou. Mas, na verdade, cada item, assim, da trajetória foi me ensinando. No mestrado, eu aprendi a mexer melhor no Excel. Na faculdade, eu tive os grupos de pesquisa e os experimentos dos quais não era só chegar lá e visualizar o comportamento animal. Eu tinha que me inserir numa equipe, eu tinha que remeter e ter entregas ao meu supervisor, ao meu orientador. Então, tudo isso é pessoas, assim como no campo, a gente nunca excluiu. A grande questão é que a gente começou a falar agora, mas sempre teve essa pauta, sempre teve, bom, para quem eu vou delegar, para quem eu vou entregar, para quem eu vou fazer. Então, de certa forma, eu vejo que é um somatório de tudo, não uma migração de carreira, muito pelo contrário, mas uma mudança de postura. E aí eu vou comentar para vocês um pouquinho mais dessas percepções quando eu migrei para essa atividade. E que ano foi, Ana, que decidiste, vamos dizer, usou a palavra comprimir, né, a parte de produção e passou a decidir ir para essa área, assim, só para a gente temporalmente entender esse ano e aí cronologicamente a gente vai avançando. Joia. Eu estive até a primeira etapa da pandemia. Eu estava residindo em Porto Alegre, finalizando a graduação. E aí eu vim para Livramento, já estava trabalhando com consultoria e de campo, com visitas às propriedades rurais, o programa Juntos para Competir, no qual eu tinha 25 propriedades rurais que eu atendia. E ali, naquele sentido, como a gente migrou para o formato online, porque não poderíamos atender em função da pandemia, eu tive algumas otimizações de tempo. Comecei a entrar em alguns cursos que antes eu não conseguia, e ali, nesse sentido, eu comecei a perceber que tinha algumas vontades, por isso que eu valorizo muito os cursos e as capacitações, porque a gente vai se descobrindo, né, Pedro? A gente vai conseguindo acessar o conhecimento e quem nós somos diante do conhecimento. Isso é muito legal. E nesse sentido, eu ali, primeiros meses de 2021, que nasceu esse posicionamento de trabalhar com pessoas. Sim, legal. Então, vamos dizer, a pandemia, como todo mundo ficou reflexivo, né? Não tinha que ficar mais enclausurado, em virtude disso fizeste uma reflexão profissional também e optaste por entrar nesse meio. E em virtude disso, optaste por fazer alguns cursos nessa área, porque a gente sabe que é, assim, estudar, no caso, né, estudar, e a gente depois começa e não para, né, e vê que sempre identifica lacunas e demandas que são necessárias, e a gente estando na iniciativa privada, muitas demandas vêm dos clientes para nós, né, então aí a gente daqui a pouco pode não estar tão preparado para isso, mas vai atrás, busca e depois faz a entrega, né. Então comenta um pouco aí que cursos a Ana buscou fazer e que aprendizado pôde ter nessa área aí, por favor. Joia. Pedro, tu sabe que minha caminhada talvez um pouquinho diferente do tradicional. Eu não tinha assim um papel muito rico de informação e depois eu optei. Na verdade, eu optei e depois eu fui me especializando na questão de trabalhar
nessa parte de pessoas, eu fiz alguns cursos de comunicação, alguns cursos de, de estratégia de mercado, e nesse sentido dá para se dizer que essa migração, esse olhar da parte de planejamento de negócio para trabalhar com equipe, com pessoas, eu fui modelando e ajustando o método que eu tenho hoje conforme foi sendo vivenciado nas propriedades rurais. Então foi bom, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Então até um agradecimento para os clientes que participaram, que estiveram e que ainda estão na caminhada. Eu construí junto com as pessoas, sabe? Essa questão de e cada cliente com o seu formato, né, Pedro? A questão de trabalhar em consultoria, em mentoria, nessa parte das capacitações, dos cursos. Então, acredito muito que as pessoas são muito importantes nesse processo e nessa caminhada. Se eu for citar nomes, talvez eu vou errar e vou carecer, posso esquecer de alguém, mas foi muito importante, assim, todas as conexões e todas as parcerias, todos os relacionamentos, no dia a dia mesmo, sabe? Tiveram muita importância para poder trazer não só essa conjuntura, assim, de transformar o conhecimento como uma solução, mas no andar, que são pessoas que até hoje eu tenho contato, e professores também, né? Só para dar um exemplo dessa questão das relações, eu tenho professores que às vezes domingo de manhã eu estou tirando dúvida no telefone. O quão importante é a gente poder ir caminhando, mas e continuar com essa porteira aberta das relações. Para mim, assim, ó, é inegociável. E eu tenho um olhar, uma aptidão nessa questão das relações. Eu acredito que é o nosso maior bem, a gente ter para quem ligar, sabe? Mais importante do que, de fato, ter a resposta, o conhecimento, o que eu preciso conectar, quem são as pessoas que vão estar comigo, quem realmente faz sentido ter uma parceria para esse projeto, qual é o local que eu vou me remeter, ao ponto que depois de mais de 10 anos eu estou voltando para Santa Maria com alguns projetos ali bem legais, encapsulados, que é a faculdade que eu me formei. Então, acho que isso é muito, muito gratificante. Nossa, isso faz parte do contexto quando a gente pensa em trabalhar com pessoas. É relacionamento e ponto. Não adianta. A gente não foge disso. É a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente enxerga o ambiente. Então, isso tudo é muito, para mim, é muito, muito rico, sabe? Sim. Ana Luísa, perdão, Pedro. Vai lá, vai que é tua. Não, eu queria perguntar para Ana Luísa se teve algum episódio que ela considera ter sido a virada de chave, em que ela enxergou, percebeu a demanda ou que deu o estalo da demanda, porque saber que ela existe, imagino que com tantos anos trabalhando na área ela saiba. Mas teve algum episódio com algum cliente ou alguma propriedade, enfim, que tu percebeu, olha, isso aqui é um território inexplorado, eu tenho aptidão para isso, eu tenho vocação e eu posso contribuir com as propriedades trabalhando a questão de pessoas? Excelente. Guilherme, tu sabe que como eu faço muito exercício, assim, até essa questão de construir propósitos, valores, a gente acaba também trazendo para si, né? E eu sempre lembro de uma situação, o porquê que eu entrei para a zootecnia. Na minha família, ninguém tem formação no agronegócio. Meu pai, ele toca propriedade sem a formação. Ele aprendeu com meu avô e com técnicos da área. E, de certa forma, eu acabei lembrando, nesse sentido, que a minha grande força motriz para eu fazer zootecnia é porque eu conheci um zootecnista que deu assessoria lá em casa. E é muito interessante, porque eu era pequena na época, eu tinha talvez 8 anos, 9 anos, e eu me lembro do entusiasmo que a minha família ficava para receber aquele zootecnista. Os resultados que ali geravam, o quanto a parte produtiva e financeira e técnica está alinhado com a integridade da família. E isso talvez muitos consultores, até jovens, esquecem disso, e a importância que tem no contexto familiar a consultoria. Então, o Pedro deve ter 1000 exemplos aí para trazer
de resultados de cliente, que tu não tá só movendo uma pastagem e pensando no adubo. Sim, mas tu também tá transformando um contexto, um clima familiar, e que isso tem um valor que muitas vezes não tá sendo medido, né, Pedro? A transformação. E aí eu me lembro que ali, quando eu fui fazer o vestibular, já foi a minha primeira, bom, eu quero isso. E aí eu fui buscar, bom, se eu quero essa transformação, que conhecimentos que eu preciso saber? E aí quando eu vi que o maior impacto também estava na questão da nutrição animal, eu fui me especializar e buscar conhecimento nessa área. Então, até então, a parte de pessoas, ela estava um pouco assim, eu não conhecia. A partir do momento que eu acabei entrando em alguns projetos, dos quais eu tive uma relação coordenando grupos com pessoas que até fora da área eram, e eu comecei a olhar e dizer, mas eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu fiquei responsável de fazer todo um protocolo de entrevistas, e também no estágio fiz uma parcela muito grande, que depois eu trabalhei com esses dados no mestrado, de perguntas para produtor rural também, e nesse sentido eu comecei a me descobrir, assim, o quanto eu gostava dessa área, Guilherme. E depois, numa virada de chave, foi justamente quando eu olhei e vi um curso que eu participei, da parte de bem-estar, na faculdade, do qual a gente foi ali conduzido a como montar um treinamento de mangueira, e ali eu vi, bom, eu gosto disso, em algum momento eu vou querer trabalhar. E aos pouquinhos a consultoria mais organizacional, ela foi nascendo, quando depois de algum tempo, alguns anos, mais ou menos 5 anos depois, eu entendi e comecei a viver na prática que a questão dos treinamentos de mangueira, a questão de toda essa parte da condução com o pessoal de campo, precisava também de um suporte, um auxílio para que aquele conhecimento continuasse no campo. Então, de que forma que eu consigo agregar na propriedade rural, consigo agregar naquela equipe depois que eu saio do treinamento. E aí foi surgindo algumas ramificações do que hoje eu venho trabalhando. E sempre melhorando, assim, sempre tentando, bom, o que eu preciso permanecer, o que isso aqui não faz sentido, isso aqui não repercutiu tanto resultado, eu vou tirar, eu vou colocar, isso aqui vai nascer. O produtor tem essa dor, o que é importante a gente estar se relacionando nesse sentido para eu poder acolher essa dor dele. Então, é muito flexível, né, essa questão. Mas a gente tem que estar sempre atento, assim, às necessidades, né? Sim. Muito legal, muito legal. E Ana, aí, bom, decide trabalhar com isso e agora, vamos dizer, entrando no tema, né? Aí, essa questão da chefia e da liderança, dificuldade de comunicação entre as equipes, entre o proprietário e a equipe, ou mesmo dentro da equipe de capataz, peões. Eu estou falando, a gente vai abordar mais profundamente cada um, mas estou falando de alguns problemas que são a causa da gestão de pessoas, né? A escuta, então e com isso no mundo atual, né? Vamos filosofar um pouco aqui na questão de porquê, né? Falaste, é um tema que agora as pessoas estão se preocupando mais, né? Vamos contextualizar para a nossa audiência o porquê isso. O que acontece. Até a década de 80, a disponibilidade de pessoas para a atividade de mão de obra era grande, né? Em virtude disso, e a disponibilidade de emprego menor, né? Em virtude disso, as pessoas ficavam e tal, tu tinha o valor do salário em relação ao preço do boi não tinha uma grande diferença, o salário mínimo começou a ser reajustado, disponibilidades de empregos em diferentes regiões que se desenvolvem mais, sejam regiões dentro do estado ou regiões dentro do país, né? As pessoas acabam fazendo uma migração por oportunidade, e isso fez com que hoje, inclusive, o colaborador pode escolher onde ele quer ficar, né? E com isso foi migrando. Tivemos agora, mais recentemente, o boom da soja,
que não é o momento atual, então aí bastantes cursos de maquinários e uma remuneração maior, aí foi disputando e levando muito colaborador que poderia estar na pecuária, né? Então uma oferta de trabalho grande e um aumento do valor do salário mínimo, ou seja, a mão de obra começou a já ter um impacto maior e as formas começaram a ser criadas muito, na sua maioria, muito por empresários que acabaram entrando nas fazendas, então trouxeram esse modelo de remuneração e comunicação para dentro da pecuária, e isso, queira ou não, começa a balizar umas formas de remuneração, e hoje, quando vai se contratar um funcionário, vamos dizer, tem um capataz no cliente nosso que fala, Pedro, hoje quando um funcionário vai decidir para uma fazenda, ele já sabe tudo que acontece naquela fazenda, porque os peões têm um grupo entre eles, e alguém já trabalhou e ele passa todo o perfil, né, seja do proprietário, seja do técnico, seja do capataz, né. Então, isso hoje, ou seja, eu falei da mudança a relação salário mínimo, oferta de emprego, mas e aí a grande mudança que foi a internet, né, e essa internet, ela tem essa mudança também, ou o proprietário ou o técnico consegue também informação sobre esse funcionário, então se tem menos surpresas, né, mas ao mesmo tempo eles também conversam muito, tal lugar, e normalmente a referência deles vai ser o lugar que remunera melhor, né, então ele vai sempre ter a referência isto para dizer, que salário tu quer? Não, na outra fazenda me davam 1.500 quilos de gratificação, mais 4.000 e pouco o salário. Por menos que isso eu não trabalho e tal. Então, alguns exemplos. E aí, chegando à internet, né? Chegando na internet, mais se fala sobre isso, né? Então, se conversa, mais curso, mais treinamento. A necessidade de, a partir de 94, da gestão de números, né? Que antes disso se trabalhava muito, a pecuária se trabalhava muito como estoque de gado, usava muito a inflação para a valorização desse gado. Então, com isso, tu precisa ter controle, a partir do momento que tu começa a ter controle, tu começa a entender os processos que tu precisa melhorar, para esses processos tu poder melhorar, antes de qualquer tecnologia que tu vai utilizar, tu precisa ter pessoas para gerir esses processos, e aí com o tempo foi vendo que a pecuária precisa produzir mais, mas a um menor custo, aí tu precisa ter uma gestão muito bem feita do insumo, isso depende da tua qualidade de pessoas. Então, baseado nisso, foi se construindo, né, um momento que a gente está hoje que se está falando bastante da gestão de pessoas, né? Está falando bastante disso, mas eu acredito que na prática, né, a gestão de pessoas ainda ela se resume muito, no caso, no campo, né? No campo ela se resume muito ao cara ser bom ou ruim de gente, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que têm facilidade no trato com os colaboradores, que duas fazendas vivendo a mesma situação, uma pode virar um caos e a outra tá tudo certo. Se minimiza esse problema e soluciona, isso eu acredito que é a pessoa na qual está gerindo isso e a forma que ela impacta. Baseado nisso, Ana, fiz toda essa contextualização de cenário que eu acho que é importante para a gente entender porque que hoje se fala muito da necessidade de pessoas e tal. Em resumo, uma necessidade de intensificação para competir com atividades agrícolas. E, em virtude disso, quanto maior a intensificação, maior a necessidade de recurso humano e maior são os valores no qual hoje se utiliza de custo numa fazenda e maior é o impacto do colaborador na sua decisão, né? Em virtude disso, ele tem que estar bem orientado para isso. Então, por quê? Por que é importante nós entendermos, então, o que é ser um chefe e o que é ser um líder? Primeiro explica para nós o que um chefe faz, exemplos do que um chefe faz e o que um líder faz, para a gente poder entender, e aí depois nós vamos avançando em cada um desses temas. Ana, por favor. Claro, perfeito. Sabe, Pedro, que essa questão, assim, traz muito essa parte da mudança postural, né? Como que a gente vem vendo hoje, muito se fala sobre a nova geração, muito se fala... Eu acredito que desafio a gente sempre teve, né? Vai mudando as safras, as décadas, e alguns a gente vai conseguindo, vamos chamar assim, dominar mais, vencer mais rápido, e outros a gente acaba aqui calejando um pouco mais, mas de certa forma, e eu acredito assim, fortemente, a gente precisa aprender a como a gente vai ter essa habilidade, essa competência
poder criar boas relações e uma equipe de impacto para as propriedades, sabendo que os resultados dependem disso. Então, nessa questão, quando a gente fala, está muito em alta, tem vários cursos, treinamentos, palestras, bom, é só colocar no Google aí, já vem um monte de materiais voltados a essa questão da liderança. É muito, muito importante, assim, a gente entender o que realmente é ser líder, o que a gente precisa descomplicar um pouco. A gente precisa, bom, na prática, o que realmente funciona. Eu tenho visto produtores rurais que estão ajudando seus colaboradores a resolver os seus desafios, a trazer a família para perto, a poder, bom, qual é a necessidade da minha equipe. Cada vez que eu estou mais próximo das pessoas, do que são valores das pessoas, o que são necessidades, sem sair do foco, não é ficar resolvendo problemas que não tem nada a ver, não. Tem a ver, porque isso aqui interfere, porque faz parte do contexto, isso aqui a gente vai resolver por esse período, mas a partir disso é quando a gente começa a colocar essas prioridades e, de fato, trazer o que realmente é importante. Porque quando a gente vai olhar nesse contexto de pessoas, o grande fator de demissão é comportamental. E se a gente não entender que isso acontece na prática e não atentar a isso, bom, nós vamos jubilar. Então, nesse sentido, quando a gente leva essa questão de chefe, de liderança, eu acredito que ao longo dessas décadas, ao longo desses anos, de toda essa trajetória que o agronegócio já viveu com seus pontos aí importantíssimos, que consolidam a importância da nossa atividade, a gente tinha aquele formato bem hierárquico firmado, né? Então, a gente tinha o que era para ser feito, as pessoas já recebiam as ordens, e é isso. Eu me lembro, na época do meu avô, muitas questões que a gente via que não tinha muito o que discutir, tem que fazer e ponto. Hoje já é diferente. Hoje a gente já tem uma certa... Tem que ver a forma que tu fala, tu já tem que ver como é que essa informação está chegando. Então, e daqui para frente, muito mais isso vai vir, com muito mais força. Então, a gente leva muito essa questão, principalmente para o produtor rural, que essa chefia, essa questão da hierarquia, a hierarquia continua. Hoje de manhã eu estava numa reunião justamente trabalhando isso. A gente não perde a posição hierárquica, o que realmente eu tenho de entregas para a equipe. O que eu preciso adequar é a forma como eu estou fazendo isso. E quando a gente olha para essa parte de liderança, quando a gente olha para essa questão assim de trabalhar junto com outras pessoas, a gente tem que entender desse compartilhamento. A gente tem que ver que informações eu preciso mostrar que trabalham comigo e outras, de fato, para gestão apenas. Algumas eu preciso trazer para treinar, para ajudar na questão da construção do dia a dia, e outras, de fato, bom, isso aqui é no meu caderno, no meu diário, na minha agenda, e isso serve para que eu possa conduzir a minha rotina. Então, de fato, eu enxergo essa nova era da gente poder tirar um pouco dessas armaduras, assim, de repelir, repulsar alguns pontos, assim, de pessoas. Eu acho que a gente tem muitas dores aí envolvidas com a rotatividade por trás, a gente fica com medo, às vezes a gente fica refém de alguns desafios por não ter gente, mas a gente precisa escolher quais são os desafios que a gente vai continuar encarando, porque eu ouço muitos produtores dizer, a gente tem pouco poder de escolha às vezes, mas quando a gente olha para essa questão dos valores, existem alguns comportamentos que a gente, de fato, não pode deixar que se proliferem, né? Inclusive dentro da equipe. Então, Pedro, para dar uma forma bem assim assertiva, quando a gente trabalha essa parte de liderança, a gente sempre leva assim na prática, no dia a dia, a forma como a gente resolve esses desafios mais complexos, a forma como a gente está posicionando assim as reuniões, as entregas, as conversas, os dias de campo, as valorizações das pessoas que já fazem o bem feito em casa, não só olhando cases de sucesso lá longe, mas
também isso, mas o que já tem de valor e o que de fato a gente precisa baixar a cabeça e continuar. E um bom líder, eu considero assim, são pessoas que conseguem me dizer assim com tranquilidade e clareza quem é a sua equipe, que necessidade as pessoas dali sentem, o que realmente são fortalezas assim, que acessam, sabe, das pessoas que trabalham, independente do tamanho de pessoas da equipe, né? E de fato isso é uma construção, uma caminhada, e que nós já temos aí comprovações que na pecuária que dão certo e na agricultura. Sim, muito legal. Então é estar atento, esse líder estar atento no caso, às demandas da sua equipe, né? Estar atento às demandas da sua equipe e construir em conjunto, né? Construir em conjunto. Abordaste no início da tua fala sobre isso, a questão da diferença hierárquica, né? Hoje exatamente é assim, e vai avançar na questão é necessário ter uma hierarquia, porque a hierarquia ela determina uma organização da informação, né? Como vai processar, vamos dizer, um técnico faz uma visita, organiza essa informação, processa, define as prioridades, mas essa definição de prioridades também pode ser definida com o proprietário, o técnico e a equipe de colaboradores, né? Então, isso a partir de que eles participem dessa eleição das prioridades, eles vão se sentir muito mais parte desse processo, né? E vão querer tocar junto. Seguindo ainda nesse exemplo de chefe líder, a gente nota assim que a questão do chefe, né, Ana, ele tem muito a questão da questão de, bom, eu decido, e é um negócio que acaba sendo complexo, porque assim, eu decido, por quê? Porque eu não tinha, vamos dizer, não tinha nada, eu tinha um X patrimônio, e a partir das minhas decisões eu cheguei aonde estou, patrimonialmente, né? Mas chega um momento que eu estou com dificuldade de pessoas, e conforme meu negócio cresce, qualquer negócio cresce, precisa de mais pessoas, e aí que vai o desafio, né? Se fala muito, bom, negócio com 4, 5 pessoas, ele é fácil de tocar, mas no momento que tu tem 15, 20, 30 colaboradores, como que tu vai conseguir fazer que no momento de tomar uma decisão, pode ser uma atitude um pouco diferente, mas a forma de pensamento e o modelo mental para atingir aquele resultado deve ser, vamos dizer, os parâmetros, né? Que aí eu acho que entra a questão do líder de explicar muito bem o que se quer, né? E tirar, porque acaba tendo muitas armadilhas na gestão das fazendas, e quanto menor a instrução das pessoas, muitas vezes levam para o lado pessoal alguma correção, né? Ele não gosta de mim, está implicando comigo, e não, na verdade o objetivo dessa correção é por quê? Bom, por que o senhor deve ir uma vez por semana recorrer às pastagens, né? Por que deve ir uma vez por semana? Por quê? Uma braquiária a cada 10 centímetros que nós manejamos acima dos 30 centímetros, sem custo nenhum, eu estou deixando de ganhar 200 gramas adicionais por animal por dia, né? Então é um impacto. Então a questão não é que eu quero por xaropice que tu vá lá recorrer às pastagens. Então não, o impacto dessa pastagem em a gente não manejar na altura certa acaba sendo esse, né? Vai dar esse resultado financeiro e tal. Então olha quão importante é o senhor monitorar e estar atento a isso. Segundo exemplo, vamos dizer agora um recente que me ocorreu. O boi vinha numa crescente, o preço do boi gordo vinha numa crescente até 20 dias atrás. Aí ocorre essa discussão de Lula e Trump e os preços começam a baixar. O mesmo boi que se vendia a 12,10 hoje está se vendendo a 11, né? Então, e aí vamos dizer que tem um episódio de que numa fazenda, quando estava esse preço a 12, não se foi no potreiro de saída dos animais, ou não se foi no período adequado, e se identificou que tinham carrapatos nesses animais. Em virtude disso, o que aconteceu? Bom, não dá para vender os animais com carrapato, eles estavam gordos, não se pôde vender no valor de 12,10, se banhou esses animais, e aí o que aconteceu? Os animais estão agora prontos para ser vendidos agora, né? Então, e qual é o preço agora? É 11. R$ 1,10 num animal de 500 quilos.
né? Vamos fazer R$1 para facilitar a conta do matemático. É R$500 por cabeça, né? Então, quando aí voltar, cara, então, vamos dizer, um diálogo, né? Simulando um diálogo com um colaborador. Não é que eu estou dizendo que tu tem que ir, tu acha que olha o impacto disso aqui, não tem identificado essa atividade, esse problema de carrapato antes, porque o gado gordo, no caso, uma das conversas que a gente faz com o pessoal é assim, ó, o gado gordo, a gente não pode, o bom é que a gente tem que enxergar o mínimo de carrapato, assim como toda fazenda, mas o gordo é porque no momento que tu tem a condição comercial, tu não pode ter nenhum impeditivo para venda, né? Então, no momento que tu tem o bom preço, acelera a venda. Então, esse gado de saída, ele não pode ter um nível de infestação que inviabilize a tua venda, né? Então, são apenas alguns exemplos, assim, comentando, que eu acho que é interessante a gente ir sobre... A gente fala da parte teórica, exemplifica para que quem está nos ouvindo possa entender, né? E o como a gente deve abordar. E eu acho que essa parte de nós da pecuária, né? E acho que aí o mérito para vocês, mulheres, né, que já tem uma sensibilidade, um jeito de falar e tal, acho que isso é uma grande vantagem que vocês já têm na relação de lidar com o peão, né? Queiram ou não, aí misturando um pouco de antropologia, nós e do campo ainda é muita questão de querer ser durão, né? E aí nisso tu errou, porque na verdade no momento que tu tá bravo não é o momento de tu falar com o funcionário, né? Tu espera. Exato. E aí tu vê que depois tu espera o famoso conta até 10, ou espera um dia para processar a informação e voltar a falar com ele sobre o mesmo assunto, não tá falando com ferro quente, como a gente fala, aí tu com certeza vai conseguir ser muito mais didático e passar, porque não é só tu tirar o peso de ti daquilo que tá te incomodando e tal, mas é a questão de que ele entenda, né? Uma comunicação, tu quer que aquela pessoa entenda, então tu tem que, primeiro, desde o teu tom de voz, as palavras que tu vai usar, isso vai influenciar na receptividade. Se é o perfil, o cara tem o costume de chegar gritando, brigando, irritado, isso no momento, infelizmente, é como na criação de um filho. Só com o tom de voz ele já não vai te escutar, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre todo esse cenário aí. Não, é até bem legal o teu exemplo, Pedro, e enquanto tu ia falando, eu ia lembrando, assim, uma das questões da caminhada, assim, desde o início, sabe, tanto antes de abrir empresa, passei uma entrevista aqui na região para conhecer bem as dores. Eu acredito muito forte quando a gente começa a ouvir o que realmente a gente vai medir, assim, a febre, tu tá segurando o termômetro, como que a gente faz isso? Eu fiz várias entrevistas com vários cargos de campo, principalmente pessoal de campo mesmo, caseiro, capatazia, peão, campeiro, né? E olha como é rico isso. Às vezes a gente está vendo um produtor rural com dificuldade de engajamento, uma rotatividade alta, e quando a gente conversa com os colaboradores, eles não entendem, por exemplo, uma suplementação, um CRIP. Para que é isso? Que realmente, como é que a gente lida com isso? Então a gente tem esse exemplo que tu traz do próprio carrapato, a gente tem que criar alternativas, criar caminhos, de que forma que a gente deixa todo mundo na mesma página, de que forma que está todo mundo falando a mesma língua. E uma língua fácil, né, Pedro? Sim. Se a gente olhar para o lado e ver, bom, a escolaridade aqui, como é que é? Na minha equipe, uma das perguntas que a gente mede, um radar que a gente tem é qual é o nível de escolaridade dessa turma. É fácil eu falar numa planilha, é fácil eu pegar um gráfico e botar no galpão, ou eu simplesmente tenho que pintar de cor ali um produto e sinalizar que aquilo ali já está mostrando que é importante e que está em vermelho e significa que é para as novilhas, ou que sei eu, sabe? Então, essa acessibilidade a gente tem que ter. Essa forma de transitar nas diferenças. E aí não é, diferença geracional, é diferença de pessoa. O cara ali teve que sustentar a família, teve que comprar leite, não conseguiu sair de casa, já foi direto para a empresa para trabalhar, não conseguiu aprender a ler. Aí tem uma empresa que está oportunizando ele, depois de 30 anos, a conseguir ler o nome dele, escrever. E o brilho no olho que aquela pessoa tem. Então, são situações e casos que a gente acaba ao longo da caminhada vivenciando e aprendendo e acessando essas diferenças
que tudo isso vai para o resultado. Por quê? Porque é uma boa entrega, é um compromisso com a empresa, é uma relação firmada, onde, por mais que eu sou o aramador, ou por mais que eu estou cuidando da cerca, eu vi um terneiro, eu vou avisar. Eu vi que uma vaca atolou. Eu vou ter que, pelo menos, quando eu voltar para casa ali, eu já sinalizo. E é isso que a gente tá buscando resgatar nessa questão nossa cultural. Não a cultura como algo que repele a inovação e a tecnologia, mas a cultura do comprometimento. Sabendo que teremos poucas pessoas, mas boas, sendo bem pagas, fazendo jus ao salário. Que a gente fique tranquilo, porque a grande dificuldade da liderança, e essa é um dos principais pontos entre líder e chefe, é porque o líder tem uma tranquilidade muito maior do que o chefe. O chefe não descansa. O chefe não deita no travesseiro tranquilo. E tudo depende dele. Ele que está centralizando tudo. Sem ele, nada funciona. É o sargentão. É o que está com uma roupa que, se bobear, ele tem que dormir com aquela roupa, porque algum problema pode acontecer de madrugada, tipo bombeiro. E aí eu vou ter que sair correndo. E aí a liderança, que às vezes parece coisas mais tardias, do tipo, vou ter que parar a manhã inteira para explicar. E quando tu estiver na praia e o telefone não vai tocar, porque algumas pessoas já estão sabendo o que tem que fazer. Então é esse tipo de problema que a gente tem que escolher. O meu problema vai ser eu articularizar, liberar mais tempo para eu ter uma aproximação maior, para eu poder ligar para as pessoas que vão ministrar meu treinamento interno, de que forma que eu vou estar ajudando o meu capataz. Eu tô vendo assim, às vezes eu até careço em compartilhar informação, porque eu tenho muito cuidado para não expor nada, porque eu não ouço mais problema de pastagem. Os problemas que eu ouço é problema de história, de vida, de família, de contexto. Tem que ter muito cuidado no trabalhar com essa informação. Então, nesse sentido, como que a gente transforma problema em solução. E aí eu quero trazer uma situação de um colaborador que estava sendo demitido e depois ele virou um case interno na equipe. Ele estava simplesmente com problemas, estava mal alocado, estava com uma chefia que não estava adequada, a forma como estava sendo conduzido, e quando as pecinhas vão sendo colocadas, quando a gente vai encaixando a funcionalidade do dia a dia, o que é problema começa a nos surpreender. E aí um líder, comparado a um chefe, a gente vê que as pessoas não são o problema, é a solução. Porque se a gente não dependesse de uma equipe, dependesse só da gente, nunca, jamais a gente ia ter férias. Muito legal. E Ana, assim, por exemplo, da questão seguindo no líder, o que a gente pode vivenciar, assim, e compartilhar alguns exemplos que a gente nota, assim, muitas vezes, em alguns inícios de trabalho, a gente acaba fazendo o diagnóstico que é as frases que o pessoal começa a dizer, né? Lá é um local bom de trabalhar, aqui não é, tal lugar não é bom de trabalhar. Então, e aí vai tentando traduzir isso aí, né? Vendo o que realmente é fato, né? É fato que realmente acontece, ou se é ruído, ou conversa que não confere. Então, aí vai indo. Bom, nisso da questão do líder hoje, a gente assim, no início a gente fala, né? A gente fala porque eu venho, por exemplo, a nossa família, a gente, modéstia à parte, sempre foi muito bom de gente, assim, isso vem do meu avô, né? Eu conto a história que o avô era gerente de granja e depois começou a adquirir áreas. E aí tem um episódio do avô que eu acho que é didático e diz muito sobre nós. Uma granja que nós temos até hoje lá em Itaqui, ele andava pelas granjas, assim, pelas casas, e aí ele sabia, essa casa mora o João, essa casa mora o Paulo, essa aí tá. E aí ele já sabia, olhando quanto tempo cada funcionário estava ali. E baseado nisso, ele sabia que, normalmente, pelo perfil de funcionário, o funcionário está tanto tempo, com a remuneração que ele ganha, que sempre foi acima da média, ele tem que ou ter comprado, depois de um ano, ele tinha que ter comprado um terreno ou comprado um carro para ele, né, se ele não tem, ou trocar de carro. E aí, chegou numa casa e tal,
e viu o funcionário já estava há 1 ano e meio, 2 ali, e não estava com o carro na garagem. Aí o vô entrou, foi lá, e aí, tá tudo bem, tudo bem. Como é que tá as coisas? Não, tudo bem. Eu vou ter que comentar um negócio que está me preocupando. O senhor, assim, todo funcionário que entra, ele fica, quando ele completa 1 ano, alguma coisa ele adquire, um terreno, um carro, porque dá tempo por mais que gaste, a família e tal, tu vai conseguir juntar. Como é que tu tá a tua vida e tal? Aí o funcionário falou assim, não, na verdade eu tô gastando porque eu tô com 2 famílias, seu Gil. Tem uma aqui e uma na cidade. Então, em virtude disso, dá um gasto dobrado e pá. Aí o vô falou para ele assim, não, tu vê, ó, isso pode ser bom nesse momento e tal, mas tu tem que ver que daqui a pouco, vamos dizer, tu passou 20 anos trabalhando aqui e aí 1 ano replica a tua história de vida. Podemos ter 1 ano, daqui a pouco vai ser mais desafiador, tu daqui a pouco não vai conseguir juntar, mas no teu começo da atividade profissional tu tem que juntar. E aí nisso o vô começou a ver, esse cara começou a patinar em outras coisas também e tal. Então isso só é um exemplo da questão que acaba tendo, e aí isso fecha esse parênteses sobre essa questão para mais ou menos sinalizar a forma que a gente vê. Então quando a gente começa a trabalhar de consultoria, a gente pesa muito a questão da mão de obra, né? Como é que esses funcionários, e foca primeiro, antes de qualquer projeto, foca na criação da cultura dessa fazenda. E aí a partir disso a gente comenta no início, mas isso para mim já é claro, mas tem que ter essa conversa. Tu comenta pro cliente, cara, você tá pagando pouco, tá? Mas não adianta, para esse aí não adianta pagar mais, tá? Eu falei, cara, mas é o contrário, tu vai pagar, pouco tu vai pagar mais para alguns que a gente vai ver que não vai valer a pena, mas tu vai começar a ter gente, e aí tu vai ver, cara, porque assim, eu tenho que estar sempre cobrando. Eu falei, mas isso também, isso é uma conversa, dá autonomia para ele, e aí ele vai começar a fazer as coisas, tu vai ver o quão bom vai ser. Aí, alguns exemplos mais de um cliente que aconteceu isso, o cara remunerava no limite, assim, pelo sindicato, e aí, aí tu vai ajustando, e aí depois hoje, 4 anos, 5, essa semana eu tive um episódio conversando com um cliente na questão de exatamente isso, assim, uma contratação nova que ele tinha, ele já partiu de um patamar, assim, porque ele foi formando as equipes e hoje, assim, mudou o modelo mental dele realmente, assim, na questão de que ele já partiu falando em gratificação para o cara que recém estava entrando e tal, para a outra equipe ficar encaixada, porque ele viu o benefício. Hoje, eu quero dizer assim, que no início, tu fala isso, que a pessoa que não viu aquilo, ela acha que é o foco, né? Não é isso, remunerar, tratamento, tal. Os caras não querem nada com nada, também tem quem não quer nada com nada, com a sociedade. Na verdade, poucos querem, né? E é isso que seleciona o mercado, por isso que tem muita gente tem dificuldade financeira, tem todas outras coisas que está relacionado ao teu foco em tudo, né? O equilíbrio da vida. Então eu acho que, por exemplo, a pessoa tem que se permitir experimentar uma realidade diferente da dela, né? Para poder aí sim vivenciar e notar que, bom, tá valendo a pena, não tá valendo a pena, como que de fazer esses modelos de remuneração, e porque a gente, infelizmente ou felizmente, nós estamos migrando cada vez mais fora a questão de salário, numa participação de resultado desse colaborador, né? Então, isso precisa ter essa remuneração com o objetivo de que o cara, além de ele ser ouvido, que é o principal, dele gostar, como tu falaste, comportamental, ele se sentir bem onde ele está, é a questão do reconhecimento, né? Que eu vejo que também não são todos. Quem vem normalmente já é um empresário do meio urbano, tem uma facilidade muito maior disso, mas tem muita gente que às vezes vinha fazendo do jeito tradicional e tem uma dificuldade em compartilhar seus ganhos, né? Isso também acaba sendo necessário. Como é que vês isso, Ana? Me estendi um pouco, mas eu acho que era legal dar uma contextualizada. Total sentido. Eu acredito até esse ponto que tu traz, tá vindo muito forte a parte da bonificação, da gente poder trazer o retorno para quem tem essa entrega. Tem que ter muito cuidado, né, Pedro, nessa questão, né, da construção e também da implementação. Tem muitos lugares que estão passando por vários desafios depois de implantado isso.
porque não teve uma adesão da equipe, porque não teve um comprometimento, porque o pessoal não entendeu bem a ideia. Então, e tem outros lugares que de fato tá funcionando, e isso é um caminho que é cada vez mais, vai estar cada vez mais capilarizado. Mas é importante porque isso tudo, de novo, né? Tudo se conversa e tudo se associam a essas áreas, porque quando a gente olha para essa questão, por exemplo, da produção, de negócio mesmo, de manejo, tecnologia de processos, a gente até nessa área da bonificação a gente consegue associar e sincronizar, porque até hoje de manhã a gente estava discutindo opções e formas, por exemplo, das metas e das bonificações coletivas que condiz ao negócio e individual, onde eu vou conseguir trabalhar com algumas particularidades, transitar de acordo com o organograma, que é a distribuição das funções e de cada membro da equipe, e o que de fato a gente precisa exigir. E sempre lembrando, né, uma atenção, quanto mais acima eu tô em nível não de importância, mas de responsabilidade, porque importantes são todos dentro de uma equipe, de uma empresa, mais eu preciso estar atenta a essa questão comportamental, muito mais, porque daí a minha régua ela tá subindo, porque eu tô tendo que a empresa tá me impondo, me dizendo e me colocando num lugar, num cargo onde eu preciso me relacionar, porque eu preciso comunicar, porque eu preciso avisar, porque eu preciso ligar para o fornecedor, porque eu preciso negociar preço, porque eu preciso cuidar da vaca, porque eu tenho que ver a entrega da camperiada de quem tá junto. Então é tudo no funcional, parte dessa questão da comunicação e da forma como a gente vai lidando. Então tem muito sentido isso que tu traz, Pedro, desses exemplos. Cada caso é um caso, é difícil, a gente tem sinalizadores de sucesso, pontos que dão certo, mas de certa forma a gente tem que sempre contar com essas adaptações. E isso para todo o trabalho, quando a gente olha para esse âmbito de pessoas. Então, depende muito do perfil, depende muito da forma, do jeito que é, porque um ponto que tu traz, eu me permite aqui fazer um parênteses, a questão cultural. Às vezes tem produtores, não, eu preciso construir a cultura, eu preciso construir. Não, a cultura já existe. O que talvez tu quer construir pontos novos e ajustes que tu gostaria de ter e que foram defasados, ou alguns pontos que foram sendo perdidos ao longo do tempo. Porque a cultura é o jeito que eu faço. O meu mate todos os dias, o jeito que eu me comprometo em arrumar minha cama quando eu levanto, o jeito onde eu entendo que eu estou num ambiente coletivo e eu tenho que ter as boas práticas mínimas. E aí qual é o papel da empresa nesse tom? A gente tem que equalizar a educação. Como? Regras, valores, protocolos. Como aqui funciona? Porque eu não posso penalizar quem é bem organizado e eu não posso deixar a flauta solta para quem não se atenta a esses detalhes. Porque está todo mundo convivendo no mesmo ambiente. E a propriedade rural tem uma particularidade. As pessoas moram na propriedade. Então, tudo é mais intensificado. E um outro ponto que foi falado aqui, de uma forma muito, muito breve, a questão dos comentários, da fofoca, é outro ponto também. Eu tenho um dado que é mais de 65% dos argumentos de demissão é a questão comportamental, o trato com as pessoas, como o primeiro radar, ou seja, de cada 10 colaboradores, 7 me dizem que eles seriam demitidos, ou a opção de demissão é por maltrato, é por comida, é por alojamento, é por má estrutura, é por uma relação difícil com o dono, porque as pessoas não se relacionam com o CNPJ, é com o CPF, é com o dono, é com a pessoa que eu mais convivo. Não tá dando certo? Vou pegar o telefone, entro no grupo do WhatsApp e vou procurar outra. Agora, isso não acontece. E eu tenho agora, 15 dias atrás, um colaborador de uma propriedade que eu atendo, recebeu uma proposta bem atrativa financeira e ele acabou não indo pelo contexto da propriedade que acolheu ele, que ajudou ele nos momentos mais difíceis da vida dele, que também remunera bem e que está preocupado não só com a entrega que ele faz, está preocupado
ele como indivíduo. A empresa está sinalizando isso através das atitudes do proprietário. E isso faz o quê? Isso pesa absurdamente, porque somos pessoas, somos seres vivos. A gente pensa de uma forma de sobrevivência também, né? Aonde eu me sinto mais seguro, aonde eu me sinto mais confortável. E aí a gente começa a ver que a gente não tem que trabalhar e suar a camiseta para as pessoas se engajarem. Se a gente faz o básico, se a gente começa a entender e lembrar desses valores que já nos foram ensinados, as coisas começam a acontecer e as pessoas nos surpreendem. Agora, depender de bonificação, depender só do salário, eu acredito que a gente corre um pouco de risco. A gente precisa, sim, dessa valorização, a gente precisa fazer essas contas da gestão, em como a gente constrói os planos de carreira, como é que o caixa está saudável para poder remunerar, como vai ser, quando vai ser o pagamento, de que forma que vai acontecer, as diferenças de peso por cargo, tudo isso. Mas a gente precisa estar com esse contexto aí com esse radar bem sinalizado e atento. Com certeza, por exemplo, a questão, ao meu ver, de retenção de colaboradores, né, ela deve a uma série de fatores, e aí eu vou largar e vamos ver se fica à vontade para pontuar, concordar ou discordar. Eu acho que entra, primeiro, ponto 1, né, é o trato, é a forma de relacionamento, então a pessoa chegar e se sentir bem. A questão de estar bem acomodada, instalações, né, as instalações, ter um bom banho, ter um bom colchão, uma boa coberta, essas coisas. O quanto ele é ouvido, e ouvido de dois sentidos, ouvido para uma sugestão e ouvido para um parafuso e um tapa-junta que precisa chegar, entendeu? Então, um prego e um tapa-junta. Então, chegar e isso, ou seja, é a resposta à demanda, né? A resposta à demanda que é gerada. Então, depois disso, né? Depois disso, a questão de clareza no que ele precisa fazer, né? Eu acredito que com esses 5 pontos aí elencados, eles se relacionam, né? Se interrelacionam e aí isso vai gerando, porque assim, vamos dizer, a forma que nós enxergamos o tocar uma fazenda é assim: traz a equipe para ti. Trazer a equipe para ti é entender as dores do sistema e da pessoa, organiza, sinaliza essas demandas, vê se tem a capacidade de atender no momento, se não tem, explica que não tem, e, bom, aí a partir disso, cara, vai incluindo ele nas decisões, e aí acontece, o que acontece isso no médio prazo? Esse cara, ele vira uma mola, assim, na questão de estar sempre com gás, entendeu? Porque ele tá vendo as mudanças, está sendo ouvido, está sendo valorizado, e se troca muita ideia, então isso vai motivando e por consequência aí fica um sistema de que eles acabam, no caso, dando uma cutucadinha e picaneando, vamos dizer assim, entre aspas, o gestor, o colaborador e tal, porque é uma forma que ela não cansa, essa mola não cansa, ela se retroalimenta e aí vira um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso e não vicioso. Não, isso é bem interessante, Pedro, porque de certa forma não é um sacrifício assim, bom, agora eu vou ter que explicar, não, tu tá dando margem para as pessoas pensarem na solução junto contigo, porque é uma camperiada ali, de repente a gente faz essa volta aqui, ou de repente a gente pode passar menos gado na mangueira por isso, isso e isso. A solução tá ali, tá posta, mas é comum eu ver a solução tá retida e não chegar para cima onde tem que chegar e a tomada de decisão. E aí nós estamos gastando cartucho e de novo, né? Dinheiro, tempo e se desgastando em muitas coisas. Então, vou trazer de novo o eixo nessa questão da liderança. Eu vejo que a gente vai ter uma bela trajetória pela frente como setor, para a gente desconstruir muita coisa, para a gente dar vazão e margem para trabalhar esses pontos basais, que entra na questão do relacionamento, é um mate no galpão discutindo alguma estratégia, é um treinamento que não precisa vir, sei lá, alguém que venha, quando vê alguém da equipe também que vai estar ministrando, de toda e qualquer ferramenta, estratégia, a gente vê, bom, como é que eu simplifico isso aí?
como é que eu ajusto isso aí para a necessidade? E esses pontos que tu trouxe, com certeza, Pedro. Quando a gente entende essa parte das entregas, o que eu preciso fazer e quais as entregas que eu tenho que dar para a empresa. E aí não vão fugir muito, até na questão da gestão mesmo. Quando a gente conversa também sobre a sucessão, né? Bom, eu tô aqui, eu tô nesse ambiente, agora eu assumi um cargo a mais. O que responsabilidades se soma com essa nova? Vai ter remuneração? Não vai? Como vai acontecer? É uma remuneração variável? É fixa? De que forma? Então, tudo isso são provocações, além da questão da estabilidade climática, de todos esses desafios que a gente passa todos os dias, mas de poder estar sempre pensando no coletivo, né? E como tu fala, é um ciclo virtuoso. Muito legal, muito legal. Guilherme, como é que nós estamos de tempo? 10 minutos. Olha aí. Não parece, né? Passou voando. Passou voando. Voando mesmo. Que beleza. Não, muito bom. É um tema que no caso a gente não esgota ele, né? No caso, no curso vamos ter um pouco mais de tempo, mas tenho certeza que é um tema que sempre tem sugestões, tem formas, tem modelos, tem sugestões, tem aprendizados, e isso vai... E é assim, a gente está sempre evoluindo. Tu mesmo falaste no teu início ali da questão de testando muita coisa, vendo o que dá certo, o que não dá, e então mas cada vez mais nós vamos ter que é necessário desenvolver, estudar e pesar bastante a gestão de pessoas dentro do ambiente da fazenda e do negócio, para que o ambiente seja salutar, né, desenvolvedor, e quem está lá não quer sair, e que a família possa ficar e ver aquilo como algo duradouro para eles também, né? Então, passo a bola para ti, Ana, para poder abordar mais algum tema, fazer um fechamento, uma consideração final aí, e aí depois, se o Guilherme tiver uma pergunta, fica à vontade, Guilherme, a gente vai avançando. Joia. Eu vejo, acho que talvez assim, migrando para o fim, Pedro, talvez os nossos ouvintes, muitos estejam em níveis diferentes, em maturidades diferentes nessa questão. A gente abordou muito essa parte da postura, a gente falou em alguns exemplos, e com certeza teríamos longas horas aí. Vamos guardar para o curso alguns cases e exemplificar aí, mas eu acho que é importante, e tenho assim muito resultado assim com as pessoas, quando a gente começa a determinar um pouco de tempo para pensar nesses desafios, sabe? Independente, como a gente tem, bom, eu tenho uma consultoria que eu consigo levar esses desafios, ou não, eu não tenho ninguém. Bom, mas se eu não tenho ninguém, por que eu não tenho ninguém? Com quem eu falo? Com quem eu converso? Como é que eu trabalho com uma rotatividade alta? Até quanto tempo vou suportar isso? Então, dar margem para essas conversas virem, porque a solução ela não vem num primeiro momento. Ela vem a partir de uma construção e de uma escolha. Bom, eu preciso olhar para isso. Os meus números estão mostrando, os meus indicadores estão sinalizando, e as pessoas ali já estão falando no coletivo. Então, de certa forma, eu acho que me colocar à disposição para qualquer troca de ideias, qualquer mate. Estamos aí na região da Campanha e Fronteira, transitando nas estradas, também vou estar aqui. Então, de certa forma, deixar essa mensagem, sabe? A solução, ela não vem de primeiro. Ela vem quando a gente conversa, quando a gente se abre, quando a gente expõe algumas fragilidades e aceita que a gente precisa mudar. Muito legal, muito legal. Fala, Dom Guilherme. É isso, eu até queria conversar mais um pouquinho, mas infelizmente o tempo não vai deixar. Eu só queria fazer dar um conselho, que é pedir para os nossos espectadores que mandem este episódio para as pessoas que não são do meio do agro,
né, que não acessam por N motivos o Horizonte Agrocast, porque este podcast de hoje com certeza interessa muita gente, não só as pessoas envolvidas com o agro e com a pecuária. Então mandem aí para os seus parentes, para os seus amigos que trabalham em outras áreas, porque com certeza tem conhecimento aqui para todo mundo. Muito bem, então a resposta é não. Chefe líder não é a mesma coisa, deu para ver, né? O chefe não descansa quando bota a cabeça no travesseiro, o chefe tem que dormir de roupa e bota porque pode ter que sair correndo, o chefe não talvez pode desligar... espora até, talvez espora já também. Talvez espora. Não pode desligar o celular na praia, não pode ir para um lugar que não tem sinal, porque se ele tiver que resolver um problema lá de onde ele estiver, não tem que ter sinal no celular. Não é fácil ser chefe, é melhor ser líder. Eu acho que eu prefiro ser líder. Muito bom, Guilherme. Muito bom. Brincadeiras à parte, pessoal, este foi o Horizonte Agrocast número 29, com o tema chefe e líder é a mesma coisa? Bom, já vimos que não. Obrigado mais uma vez a Ana Luísa por dividir os seus conhecimentos aqui, sua experiência com a nossa audiência, e nos despedimos pedindo para vocês seguirem o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, e também a Pecuária PRM no YouTube e no Spotify, que tem episódios inéditos toda a quinta-feira. No Instagram e no TikTok temos fragmentos e outras informações relevantes do mundo do agro e da agropecuária por lá. Então não esquece de seguir e vamos, claro, nos despedir agradecendo os nossos patrocinadores, os nossos parceiros: Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. E não esqueça também de deixar o seu comentário, a sua sugestão de tema, sugestão de convidado, e críticas também são muito bem-vindas em qualquer um dos canais disponíveis aí para assistir o Horizonte Agrocast. Agradecemos a sua participação, a sua audiência e esperamos você na próxima quinta-feira com o episódio inédito número 30 do Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM. Tchau, tchau. Grande abraço.